Ilhéus, está começando mais um Cidadania em Debate, esse programa inovador que vem enriquecer as suas tardes de sexta-feira, trazendo temas importantes para se entender como se deve funcionar o sistema político sério, propositivo e inovador. Hoje, com o tema Emprego e Renda, o nosso nobre professor Rinaldo Soares já se posiciona na nossa bancada para mais uma aula de gestão pública de qualidade. Muito boa tarde, professor Rinaldo Soares. Boa tarde mais uma vez, Caliana. Boa tarde a todos os munícipes de Ilhéus, de maneira específica, e a todos que vão estar acompanhando esse programa que será transmitido sempre aqui todas as sextas-feiras. Primeiramente, professor, eu gostaria que o senhor fizesse aí uma avaliação geral, tanto do seu ponto de vista como cidadão, como empresário, mas também na condição de pretento gestor público sobre o atual cenário econômico aqui da nossa querida cidade Ilhéus. Bom, Caliana, esse tema, ele me deixa extremamente seguro em tratá-lo por variados motivos. Primeiro, na condição de dirigente de uma escola técnica profissionalizante, onde nós lidamos diretamente com as possibilidades de emprego, onde nós lidamos com a qualificação profissional, que é um requisito para a empregabilidade. Isso nos permite ter uma visão macro dessa temática e perceber que no dia a dia da cidade, nos contatos que nós estamos tendo com as pessoas, 70% desses contatos, Caliana, quando as pessoas nos procuram, o grande problema é a questão do emprego. Estamos vivendo em um momento em que a ausência da oportunidade de trabalho tem se tornado cada vez mais uma realidade. Nós somos um município que teríamos todas as condições para que aqui nós tivéssemos geração de emprego e renda e sermos um polo atrativo. Nos últimos anos, Ilhéus foi, a partir do último censo do IBGE, a cidade que mais perdeu população em toda a Bahia. O que significa isso? Quando a cidade apresenta esse dado, é que ela não é um polo atrativo, mas ela é um polo repulsor. As pessoas saem da cidade porque aqui não encontram oportunidade de emprego. Nós tivemos o primeiro baque a nível da economia local com a vassoura de bruxa. E, lamentavelmente, os governantes de Ilhéus não conseguiram implementar políticas públicas de geração de emprego para que pudesse, em face à crise da vassoura de bruxa, substituir esses empregos por outros na atividade econômica. Então, nós somos um município que temos duas atividades econômicas principais, porque são naturais do nosso município. A primeira é a agricultura. Então, Ilhéus é um município eminentemente agrícola. A sua história está vinculada diretamente à cultura do cacau. Então, a atividade agropecuária é uma atividade econômica que eu considero prioritária em Ilhéus. A segunda atividade econômica é o turismo. Diante das potencialidades que nós temos, se nós profissionalizássemos o setor, nós iríamos poder gerar oportunidade de emprego e renda na nossa cidade. O fato de nos tornarmos a cidade que mais perdeu população demonstra que não fizemos o dever de casa, de fazer o investimento adequado nesses dois segmentos e, principalmente, atrair novos empreendimentos para a cidade e, assim, conseguirmos aqui alocar os recursos necessários para o investimento do setor produtivo. Porque a gente precisa criar um parêntese, Caliana, que quem gera emprego é o setor produtivo, não é o setor público. O setor público, ele apenas deve fomentar
para que o setor produtivo possa gerar emprego e gerar renda. Esse é o meu diagnóstico inicial. Ilhéus, segundo o dado do IBGE, o último censo, né, a cidade possui menos de 20% da sua população ocupada, né, o que demonstra exatamente a gravidade da pobreza da nossa cidade, porque nós temos um polo educacional, temos inúmeras universidades, o senhor, na condição de um empresário também da área de educação, saber que existe essa população tão grande de jovens desocupados. Eu quero direcionar para o senhor uma seguinte pergunta, professor. Infelizmente, hoje, Ilhéus, ela não tem investimento no campo industrial, não tem investimento na chegada de grandes empreendimentos, mas ela tem centros universitários que formam advogados, engenheiros, médicos, né? Educação gerando expectativa na população jovem, nesses novos profissionais, mas uma cidade com a gestão pública sem possibilidade de ampliar, de abrir esse campo de trabalho. Como manter os nossos novos profissionais em Ilhéus, fazendo com que eles continuem acreditando que a educação é possível, que a qualificação é necessária dentro da nossa cidade. Bom, como você bem colocou, nós temos aqui um vasto campo de possibilidades na área educacional. Nós temos uma universidade estadual, temos uma universidade federal, temos várias faculdades privadas, tanto presencial quanto à distância. Nós temos escolas técnicas profissionalizantes. Então, nós temos, assim, um leque de oportunidades na área de formação e qualificação. Isso é extremamente importante, mas é necessário que, atrelado a essa oportunidade de qualificação, que tenhamos possibilidade de absorção dessa mão de obra que foi qualificada. Daí que nós entendemos, dentro do nosso projeto, nossas ideias para o município, a macroárea de desenvolvimento econômico sustentável. Nessa macroárea, a gente considera a necessidade de termos as seguintes secretarias: Secretaria de Turismo, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos e a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. E por que os serviços? Hoje, a área de serviços é a que consegue maior ampliar o número de empregos. E nós não temos no município uma política pública voltada especificamente para o segmento de serviço, a começar pelo cadastro dos empreendimentos vinculados à área de serviço. Quando você citou aí os cursos de direito, aí nós temos a área de direito, a área de saúde, os profissionais liberais, todos eles estão alencados no setor de serviços. E é um setor que cresce muito na informalidade, em decorrência da ausência de uma política pública municipal que venha desenvolver ações para o estímulo do setor de serviços no município. Por ser territorialmente vasta e concentrar apenas em um centro a sua dinâmica comercial, de fato precisa de propostas inovadoras, amplas e eficazes para que pudessem ser de fato possa ser de fato construído essa nova visão da economia da nossa cidade. E aí, professor, entrando na sua página, né, no professorreinaldo.com, e onde tem seus eixos de atuação, justamente neste eixo falando emprego e renda, existem propostas muito específicas desse ponto que a gente está abordando, como SEMAI, que é o Serviço Municipal de Apoio ao Empreendedor, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como esse SEMAI, como esse serviço funcionaria aqui na nossa cidade, como é que ele se desenvolveria. Bom, o SEMAI é uma proposta que visa dar segurança ao empreendedor. Quem deseja investir em Ilhéus e aqui colocar seu negócio para gerar emprego e renda na cidade, o SEMAI vai atender a esse empresário, a esse empreendedor. Da mesma forma que nós temos o SAC,
onde o cidadão ali ele consegue tirar vários documentos em um único local. O SEMAI é isso. Em um mesmo setor, o empreendedor ele quer abrir sua empresa em Ilhéus. Então, naquele mesmo setor, ele vai conseguir dar entrada junto ao órgão de vigilância sanitária, as questões tributárias, para conseguir o seu alvará de funcionamento. A criação do SEMAI estará vinculada a um projeto de lei que também visa estipular um prazo para que o município conceda o alvará de funcionamento a esse empresário, que o prazo máximo é de 3 meses. Então, o empresário ele dá entrada, ele pega um protocolo e o município tem até 90 dias para conceder o alvará a esse empresário. Findados os 90 dias, caso isso não aconteça, ele pode abrir sua empresa de maneira provisória com respaldo legal. O que é que nós temos visto isso? Isso é para dar agilidade à abertura de novas empresas em Ilhéus. Nós temos visto nos últimos anos que os empresários querem investir em Ilhéus e há uma dificuldade enorme para gerar um alvará de funcionamento. É aquela sensação de que você valoriza algo para buscar benefícios pessoais. Então, nós queremos, com isso, criar uma transparência pública para que o empresário não seja refém de agentes públicos no sentido de valorizar algo para tentar buscar privilégios não republicanos. E espantando o empresário, que, na verdade, tem que ser realmente atendido pela gestão pública, professor, porque é a forma que ele se sente confortável dentro de um espaço físico, que ele vai gerar emprego, que ele vai dinamizar a economia, né, da cidade. E nesse quesito, o empresário ele também puxa a busca por bons profissionais, ele quer dinamizar a sua empresa. Quem é o empresário que não quer ter o melhor quadro de funcionários, né? E aí eu vejo também que na sua proposta, no seu plano de proposições, né, para o nosso município, também existe o CEPROF, que é o Centro de Profissões de Ilhéus. Como que está ligado justamente a essa questão da profissionalização. E aí, eu acredito que vai conseguir casar, né? Você casa as duas informações. Você desburocratiza para o empreendedor e você traz para a cidade e para o cidadão qualidade profissional. Fala um pouquinho para a gente sobre esse Centro de Profissões de Ilhéus. Então, como você bem colocou, as nossas propostas, elas não são assim propostas aleatórias. Elas estão envolvidas em um projeto que uma intercala com a outra e efetivamente contribui para que haja um sucesso. Então, da mesma forma que o SEMAI vai contribuir com o empresário, nós precisamos olhar o outro lado. O outro lado é o trabalhador e a necessidade urgente da qualificação profissional. Então, a qualificação é um requisito para empregabilidade, ou seja, o que é empregabilidade? É você estar habilitado para concorrer a uma vaga. Sem a qualificação, você não é nem sequer entrevistado, nem sequer ouvido. Pensando nisso, e sabendo que 40% da população de Ilhéus ganha no máximo meio salário mínimo, que isso corresponde a mais de 50 mil pessoas, nós temos 25% dessa população na extrema pobreza. Então, essas pessoas não têm condições financeiras de pagar um curso de qualificação profissional. Então, aí nós criamos o CEPROF, o Centro de Profissões. Como é que ele vai atuar? De maneira intersetorial, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação vão estar em parceria nesse projeto do CEPROF. Na Secretaria de Assistência Social, nós temos um programa federal chamado o IGD SUAS. O IGD é um recurso que chega ao município mensalmente, é o chamado Porta de Saída do Bolsa Família. Ele pretende envolver as pessoas vinculadas no CAD Único, no Bolsa Família, e oferecer qualificação profissional para que essas pessoas não fiquem dependentes do Bolsa Família. E aí, Caliano,
Eu penso que a maioria da população desconhece isso. Ilhéus recebe mensalmente R$80 mil do IGD, que ao ano chega a quase R$1 milhão. Eu pergunto, você que está me ouvindo agora, você já fez algum curso gratuito oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Social? Com esse recurso, era para que nós tivéssemos cursos a cada mês e atingindo toda a juventude de Ilhéus. Então, o que é que tenho colocado? Com um orçamento já de quase R$1 milhão do IGD, nós já temos como funcionar o CEPROF. E onde entra a educação? A educação de jovens e adultos é uma modalidade que tem cada vez mais tido menos aluno. A evasão é muito grande. Nós não temos um aluno na escola, mas se a gente vai para a realidade, nós vamos encontrar jovens e adultos sem a escolarização. E isso é perverso, que Ilhéus possui mais de 50% da população com baixa instrução ou com, no máximo, o fundamental incompleto. Esse jovem, esse adulto que se matricula na EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, ele não se sente motivado em permanecer, porque a metodologia ali empregada é distante do que ele deseja. Esse jovem adulto, ele quer estar no mundo do trabalho, ele quer algo que lhe permita trabalhar. Então, os cursos que o jovem e o adulto fizer no CEPROF, a carga horária serão validadas na carga horária da EJA. A legislação permite isso. É a questão da interface do mundo do trabalho. Então, esse jovem e esse adulto, ele vai conseguir concluir o ensino fundamental, porque ele vai estar motivado em fazer cursos que vai lhe permitir a estar no mercado de trabalho. E aí, professor, eu queria também falar sobre uma projeção que nós temos, a cidade tem há mais de uma década, sobre a questão desse novo empreendimento Porto Sul, né? Porto Sul vem chegando, trazendo a expectativa de uma ampliação, tanto no campo profissional, quanto também no campo de oportunidades de expansão do desenvolvimento de Ilhéus para todos os eixos. Eu queria saber a sua visão, como fazer com que esse empreendimento, que é macro, né, consiga de fato absorver a mão de obra local, como é que o senhor observa que a Zona Norte tem um potencial para o turismo, que é um forte apelo que se observa nas suas propostas de governo, e o empreendimento do Porto, justamente localizado na região norte. Como conciliar? Já que a gente está falando de emprego e renda, eu queria a sua visão sobre como conciliar esse desenvolvimento econômico, trazendo, fortalecendo as ofertas, as propostas inovadoras para a cidade, mas também mantendo a característica natural de Ilhéus, que é fortalecendo a mata, fortalecendo o turismo ecológico, que é também um forte potencial da gente. Bom, Caliana, nossa prioridade a nível de desenvolvimento econômico de Ilhéus passa nas atividades do turismo e da agricultura. Isso é fato. Essas são as vocações naturais do nosso município. O Complexo Porto Sul é uma realidade inevitável. E eu fico à vontade de estar falando sobre isso, porque eu participei das audiências públicas lá no início. E foi a partir desse processo inicial que nós trouxemos para o IBEC os cursos técnicos. Isso foi pensado estrategicamente. Os cursos que nós trouxemos foi justamente por conta de uma visão de mercado do que seria o complexo intermodal. Aí nós trouxemos o curso de eletrotécnica, o curso de logística e o curso de hospedagem. Porque naquele momento nós imaginávamos que com o complexo intermodal nós teríamos um impacto direto na rede hoteleira, porque iria aumentar muito os hóspedes no processo de implantação desse complexo. Então nós trouxemos o curso de hospedagem como maneira de qualificar a mão de obra do setor hoteleiro de Ilhéus, que seria, naquele momento, tendo uma demanda e, a partir daí, com a atividade turística, ia permanecer. O curso técnico de logística,
que era justamente a forma desse profissional se qualificar e atuar nesse complexo intermodal. E o curso de eletrotécnica. Bom, e por que surgiu isso? Porque nós tivemos em Piauí, né, via a nossa instituição, no momento de instalação da Mirabela. Eu acompanhei a implementação da Mirabela e lá pude perceber como a cidade inchou e a mão de obra de fora veio e assumiu as principais postos de trabalho na cidade. E eu não queria que isso se repetisse. Eu não queria que isso se repetisse em Ilhéus. Então, nós temos, entre os fatores potenciais, tem a questão também da agricultura, você citou no começo da sua fala, né? Mas eu quero, assim, hoje, infelizmente, o cacau, ele trabalha a questão da história de Ilhéus, né? Historicamente, Ilhéus, ele chama muita atenção, até pela parte turística mesmo, a questão da tradição do cacau, mas, infelizmente, hoje nós não temos aquela pujança a nível de investimento. Pouco é feito dentro da competência municipal para se estimular a agricultura e fortalecer a cacauicultura também e outros fatores, outras culturas provenientes da agricultura em si. O senhor já pensou em um projeto, uma proposta que venha justamente potencializar essa questão da agricultura como um todo e investindo, buscando trazer de volta a tradição de desenvolvimento para esse setor? O primeiro ponto, Caliana, é a criação da Secretaria de Agricultura. Lamentavelmente, é um absurdo. Um município que tem eminentemente agrícola, nós não temos uma Secretaria de Agricultura. O orçamento desse ano foi destinado R$16 mil no ano para aplicar na agricultura de Ilhéus. Isso é um absurdo, é impensável uma situação dessa. Então, primeiro compromisso é criar a Secretaria de Agricultura e não apenas criar, mas dotar um orçamento capaz de quem venha ocupar a secretaria, que é alguém ligado à área, um técnico, um conhecedor. O nosso governo vai ser um governo de técnicos, de pessoas que conheçam cada área. Então, esse secretário de Agricultura, ele ter um orçamento que seja capaz de implementar uma política pública de valorização à agricultura no município. E aí nós já temos algumas ações, com todo o processo da vassoura de bruxa, mas o cacau ainda representa a maior receita do município, do ponto de vista que a gente colocar o aspecto agrícola. Então, o cacau ainda é de longe a maior receita. Mas nós precisamos também investir e valorizar em outras atividades, como, por exemplo, a fruticultura. Na década de 80, foi criado aqui em Ilhéus uma indústria chamada Sicom, que era no Iguape. Com a construção dessa indústria, foi criada uma campanha de estimular ao plantio de frutas na região para poder atender a essa indústria. Vários investimentos foram feitos. Bom, a indústria não deu certo, foi desativada, mas muitos agricultores fizeram esse investimento, Caliana. E hoje nós temos em Ilhéus vários plantios de graviola, temos plantios de cupuaçu, temos plantios de laranja. Então, e o que a gente precisa? Essa cadeia produtiva da fruticultura, ela ser valorizada. De que maneira? Criarmos no município agroindústrias onde esse produtor ele possa processar aquela fruta e ali ter derivados, como a própria polpa, como doces desidratados, compotas, tudo isso para agregar valor à sua matéria-prima. Dessa forma, a gente vai conseguir valorizar esse homem do campo que tem feito esse investimento, mas não tem recebido do poder público o devido respeito e valor, a começar pelas estradas. Daí que nós temos um projeto chamado de Asfalto no Campo. De que maneira é isso?
Ilhéus tem hoje uma usina asfáltica, que é o mais difícil. O município tem uma usina asfáltica e tem um contrato com a empresa que paga quase R$1 milhão para essa empresa explorar a usina asfáltica do município. Ora, com esse valor, a gente consegue asfaltar as principais estradas do campo de Ilhéus. Em torno de 200 quilômetros, a gente consegue atingir essas principais estradas. Com isso, a gente consegue melhorar a logística do transporte e da produção agrícola de Ilhéus. Nós também temos outras potencialidades, a questão da cultura, literatura, o universo artístico como um todo, que também é um forte gerador de emprego e de renda e pouco valorizado, mas nós temos a nossa vendagem, né? Fora Ilhéus é vendida assim, mas dentro não há investimento em valorização para isso. Também quero que você diga quais são as propostas para o ramo dessa questão de geração de emprego e renda focados na cultura, focados no universo artístico, que é tão forte, tão enriquecedor. É outra proposta que eu me sinto bem à vontade de falar sobre isso, porque meu mestrado é em cultura e turismo e sei perfeitamente a importância que é o incentivo da economia criativa, né? O que é economia criativa? É esse conceito que foi criado justamente que é nos arranjos produtivos ligados à cultura, da inovação, dos elementos criativos que envolvem uma sociedade, que envolve o povo. E nós aqui, nós somos privilegiados. Ilhéus foi capitania hereditária. Poucos lugares do Brasil têm uma cultura e uma história como Ilhéus. E nós não estamos conseguindo, até o momento, transformar essa vantagem comparativa em competitiva. Então, nós temos uma vantagem comparativa de termos sido capitania hereditária, de termos uma cultura e uma história centenária, e isso não tem sido aproveitado a nível de formatação turística e cultural para se tornar uma receita para a cidade. Então, nós vamos valorizar o turismo, né, com a Secretaria de Turismo, pretendemos retornar, recriar a Ilhéus Tour, porque é um absurdo a extinção da Ilhéus Tour, como é um absurdo que foi a extinção da Bahia Tussa. Então, esses órgãos, eles têm uma autonomia na parte de captação de recursos. A Secretaria de Turismo, ela destina a política pública. Então, o que é que nós pretendemos? Recriar a Ilhéus Tour como órgão oficial do turismo de Ilhéus e, a partir daí, com projetos, captar recursos para operacionalizar o turismo de nossa cidade. É muito enriquecedor. Nós conseguimos ver, através das suas propostas, professor, que há uma contemplação nos principais eixos de interação de toda a sociedade. Aqui, o senhor apresentou propostas na área da educação, na área do turismo, na área da agricultura, e sabemos que são propostas fundamentadas, são propostas que se intercalam e, ao mesmo tempo, propõem de maneira objetiva. Então, dessa forma, eu quero até finalizar aqui, mas pedindo para que o senhor finalize a nossa programação se dirigindo a essa classe empreendedora de Ilhéus, que infelizmente atualmente está se encontrando extremamente fragilizada, né, afetada por conta das restrições do Covid-19, dessa pandemia, mas que espera, de fato, uma gestão inovadora, que haja um gás novo, que haja uma nova proposta de crescimento. Fala um pouco sobre essa projeção de futuro, professor Reinaldo. Eu agradeço mais uma vez esse momento, né, de ser entrevistado por você, de debatermos nesse espaço, hoje discutindo sobre a questão de geração de emprego. E me dirijo a você que tem nos procurado, a você que não sabe como será o amanhã, em face a uma instabilidade financeira, em face a uma ausência de emprego. A minha intenção é trazer de volta para você uma esperança de que a gente pode mudar essa realidade, e essa realidade pode ser mudada por você. Não queremos um povo que viva de migalhas, mas um povo que viva a partir do seu labor, do seu trabalho, e aí ter a sua dignidade garantida.
Então, vamos tentar resgatar uma cidade para todos, gerando emprego. E eu gostaria de encerrar, Kaliane, esse momento, lendo uma frase de uma autora que está sendo agora minha guia no aspecto do meu pensamento, que é a Aya Hand, é uma autora russa-americana, que escreveu um livro muito importante, que é um livro hoje muito usado nos Estados Unidos, depois da Bíblia, é o livro mais lido, e eu gostaria de encerrar com a frase dela, quando ela diz: quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Isso foi escrito na década de 50 e retrata muito do que hoje nossa realidade vivencia. Então, nosso objetivo é retornar essa sociedade em que o valor para quem produz, o valor para quem trabalha, seja recompensado, e não daqueles que, por favores, por corrupção e por favorecimento, alcança o que não deveria alcançar. Então, essa é a nossa mensagem e até a próxima sexta-feira e muito obrigado. Esse foi mais um Cidadania em Debate. Professor Reinaldo Soares aqui para você, levando conhecimento e informação sobre gestão pública, política e educação. Até a próxima sexta-feira.